Oi, pessoal, eu sou a Ana. E eu sou a Mavi. A gente está aqui para dar um recado especial, porque a gente tem um convidado especial também no episódio, o Pedro. A Stephanie, nossa convidada, ela era de Recife e conseguiu uma proposta de trabalho aqui em São Paulo, veio só ela, o marido e o filho. Então a rede de apoio dela é o marido e ela não conseguiu deixar o Pedro com outra pessoa e trouxe ele para o episódio. Não teria episódio melhor para o Pedro fazer parte, porque nesse episódio a gente vai falar sobre as mulheres na carreira de TI e os desafios que elas enfrentam dentro e fora dela. Então foi muito importante para a gente aprendeu muito, a gente viu a resiliência da Stephanie cuidando do Pedro e respondendo a gente, e inspirando outras mulheres também. A gente aborda muito a questão da mulher e como ela tem diversos papéis na sociedade, inclusive o de ser mãe. Então, ver a Stephanie ali com esse desafio, ela contando como ela estudava e cuidava do Pedro desde pequeno, não desistindo do seu sonho de transição de carreira, e ver ali ela também, né, tendo essa oportunidade de participar do podcast e saber que muitas pessoas, né, veem a mãe se desdobrando desse jeito e não dão oportunidades pelo fato das mulheres ser mãe ou os desafios que elas enfrentam no dia a dia, como a falta de uma rede de apoio às vezes tira muitas oportunidades, realmente é muito desafiador. Então, apesar de ter sido um episódio desafiador para nós, para as convidadas, para o Pedro, nós decidimos manter o episódio. Vocês vão ver, né, que teve momentos assim que nós precisamos dar algumas pausas, que o Pedro ele estava com soninho, ele ficou nervoso, a Stephanie ficou muito nervosa, mas todas nós ali tentamos dar o nosso apoio para ela e manter o episódio para mostrar essa realidade que muitas mulheres enfrentam. A Stephanie ainda tem o apoio do marido, muitas mulheres são mães solos, então é uma coisa que é a nossa realidade, nós queremos mostrar que é importante sim darmos mais oportunidades para todas as mulheres. E é isso, esperamos que você goste do episódio. Tchau, até a próxima. Até mais! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Eu sou a Maria Vitória. Eu sou a Ana. E hoje estamos com duas convidadas especiais, a Stephanie e a Michelle. Sejam muito bem-vindas, obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, amor. E a Stephanie trabalha na área de tecnologia, ela é desenvolvedora e ela fez uma transição de carreira aí, né, meio um pouco louca de engenharia elétrica, né, e foi para a área de TI, passou na First do Santander, né, no programa deles e tá atuando aí e é mãe também. E é um pouquinho do que a gente vai abordar neste episódio. E a Michelle Junco, que é CTO, cofundadora da Bit2Mami, também é apaixonada aí por tecnologia, já batemos um papo hoje. E também está aqui para agregar nesse papo que hoje a gente vai abordar sobre mulheres na TI e os desafios de exercer diversas funções na sociedade. Né, Ana? Fala um pouquinho sobre o tema pra gente. Isso aí. Atualmente, a predominância masculina está sendo discutida, né, na área de tecnologia e uma comunidade está se formando para criar projetos para e com mulheres, né? Mas ainda assim a gente tem que lidar com alguns desafios, a gente vai falar sobre esse cenário hoje um pouco. Mas para começar, eu gostaria de saber o que levou vocês a entrarem nessa área de tecnologia e se teve alguma mulher que serviu de inspiração para esse processo, como foi? Começo eu? Gente, eu entrei na tecnologia do jeito... Primeiro de tudo, oi, comunidade, né, gente? Prazer, obrigada pelo convite. Cara, eu comecei de um jeito não normal, posso dizer assim, né? Eu tinha uma empresa de marketing farmacêutico durante muitos anos. E aí, a empresa de marketing, ela necessitou de alguém na área de tecnologia. Por quê? Porque por muitos modelos de compliance não se podia captar os dados na empresa. Não podia falar com o cliente na empresa. Tinha tudo que ser minha agência. E aí eu comecei tendo que fazer as plataformas. E naquela época, cara, falava assim, tô falando de 10, 15 anos atrás, mulheres na tecnologia se falava zero sobre isso. E aí eu tive que começar a entender, eu tive que contratar 2 pessoas, eu tive que começar a entender um pouco de programação, eu fui estudar um pouco de lógica de programação.
E ao mesmo tempo eu tive que estudar na raça, convivendo com quem já fazia programação, porque não existiam as comunidades, não existiam as ações, não existiam empresas que eu pudesse me conectar e aprender isso. Não tinha, cara, não tinha internet praticamente naquela época, né? Porque, querendo ou não querendo, o Google ele é novo, se a gente parar pra pensar, né? Então, eu tive que aprender a mexer com tecnologia, eu comecei a entender sobre o mundo de tecnologia. Eu sou formada em marketing, o que também me ajudou bastante, porque eu me formei em marketing e me especializei bastante na área de digital. Então, eu comecei a me apaixonar. Então, se fala assim, quem é que te inspirou nesse mundo aí? Eu vou falar que foi o Google. Muito louco, porque foi com ele que eu comecei a entender que precisa conectar códigos para trazer resultados, para eu entender os dados e eu trazer os dados para a minha empresa. Então, no meu caso, foi uma necessidade entrar no mundo de tecnologia. Na verdade, não falava nem tecnologia naquela época, sou da época da informática ainda. Então, a minha história vem de uma necessidade de empreendedorismo. Eu empreendia e eu precisava entrar nesse meio. Então, foi bem por aí que começou para mim. E para mim, assim, eu sempre fui da área de elétrica. Eu era docente, né, numa instituição também na área de elétrica. Formava pessoas da instituição técnica, né, de eletrotécnica. E quando eu tive meu filho, eu fui demitida dessa instituição, né? Então, foi bem impactante para mim, porque era algo que eu sempre quis, ser mãe. E quando eu fui demitida. E aí, eu comecei a fuçar o LinkedIn e estava vendo que estava muito fomentada essa parte de mulheres na tecnologia. E eu disse, eu vou agarrar essa oportunidade. E aí eu descobri a DIO, que estava tendo vários bootcamps voltados para mulheres. E aí eu comecei a fazer. Eu fiz um que eu cheguei bem próximo da GFT, mas não fui contratada. E aí eu tentei novamente. Foi o do Santander, que eu era o programa Code Girls. E aí eu cheguei nas últimas etapas e consegui a vaga, né? E aí teve o outro desafio, que era de vir de Recife, que eu era de Recife, para São Paulo para essa oportunidade. E aí meu esposo me apoiou bastante e a gente veio todo mundo. Eu, meu filho de 4 meses, não conhecia ninguém aqui e nós todos viemos, né? E aí eu comecei como assistente lá na First e agora eu já tô como júnior. Aí eu sou full stack agora. E como que vocês percebem que são os maiores desafios de ser mulheres nessa área? Vem muitos internos, assim, de, tipo, ser uma mulher, será que eu devo? Será que vai ter oportunidades? Vem meio que uma autossabotagem devido à sociedade em si ter uns preconceitos? Ou vocês também veem que há desafios que as empresas dão menos oportunidades, o ambiente é muito masculino, há aqueles, né, ambientes ainda muito tóxicos, já sofreram preconceitos? Como é a percepção de vocês? Assim, a minha é que realmente é uma área bem masculina ainda, né? Na minha equipe mesmo só tem eu de mulher. Mas, assim, tá tendo muitos incentivos agora, né? Para fomentar esse público masculino na área de TI. E eu vejo que cada vez mais mais oportunidades para as mulheres. Porque quando eu tive filho, me disseram, sua vida acabou agora, porque você vai ser mãe, você vai cuidar só dele e não vai ter mais possibilidade de trabalhar, só vai ter que cuidar dele. E aí, quando eu vi a área de tecnologia com a questão do modelo híbrido, às vezes totalmente em home office, isso possibilita que as mães consigam conciliar as duas coisas, né? Que era o que eu mais queria. Eu queria ser mãe, que era meu sonho, mas eu não queria abandonar a área de trabalho, né? E isso me possibilitou conseguir conciliar. É muito difícil? Mas tipo, ajuda esse modelo. As mulheres conseguirem trabalhar e cuidar do filho, né? No meu caso, meu filho. Maravilhoso. Embaçado mesmo, né? O que eu vejo, assim, né? A gente tá... 20% só, né? Os dados mostram que a gente só assumiu 20% ainda do mercado. É baixo. É o que a gente estava conversando, que a gente bateu um papo antes. É histórico. A gente só tá recuperando uma área que foi criada por nós. Nasceu da gente. Nasceu com a gente. E temos líderes e histórias de mulheres maravilhosas na área de tecnologia, mas isso é certo. Uma é a diferença salarial. Fato. A gente recebe 78% comparado aos homens. Se eles têm a hora homem deles de 15, a gente está recebendo a hora mulher 13. Então, já é um problema, porque os gastos são os mesmos, se não maiores, quando mãe. Tem esse rolê ainda.
Existe sim o medo do erro. Ela errou porque ela é mulher, ela errou porque, sei lá, perdeu tempo olhando, cuidando do filho, do esposo, da esposa, não importa, e não deu atenção certo que tinha que dar para aquela área. Então, tem vários fatores aí, né? Tenham cuidado, a gente é responsável, a gente fala que o humano é o único animal que quando nasce, se não tiver ninguém cuidando, morre. Põe uma criança, se ninguém cuidar da criança, a criança morre. O restante dos animais, eles seguem seus flows. Então, tem a economia do cuidado aí, que ela é 95% gerada, feita por uma mãe, por uma mulher. Então, tem outros milhares de fatores que envolvem a gente, que impede da gente conseguir assumir muitas áreas. O preconceito é uma delas. Michele, você de tecnologia, você não programa. Já tem uma negação absurda. Eu não ligo. Já liguei mais. Hoje eu falo, tá bom, é isso aí, viva com isso. Outra é, você não é de nenhum diploma, você não tem um diploma. Ainda existe aquela coisa antiga da necessidade de um diploma de uma faculdade para você ser alguém, principalmente na área de tecnologia. Não preciso mais. Principalmente na área de tecnologia. Então, eu acho que tem várias coisas que impede a mulher de falar, não, eu quero esse negócio aí. Eu quero essa da área. Pilares, assim. E o que você falou é muito legal. Existem hoje várias comunidades, vários incentivos que falam, não é assim que a banda toca. Dá para fazer diferente. E tem algumas empresas, ainda não são muitas, eu acho, que estão entendendo que as vagas têm que ser mais positivas. E isso é a tua visão de uma mulher branca. Imagina de uma mulher preta. É muito pior uma mulher negra, né? Então, quando eu falo de 20% delas, é muito menor. Quando eu falo de hora homem, hora mulher, é muito pior. Então, tem todo esse erro social que ainda acontece num mercado que tem milhares de vagas abertas. Então, eu acredito que se o preconceito fosse cortado, eu acho que a gente preencheria várias dessas vagas. Eu tô cansada de ir em lugares que ficam ouvindo, mas eu não achei mulheres para trabalhar na área. Minha irmã, procura direito. Tem de monte, tem um monte de gente se formando o tempo todo. Então, eu acho que esses são os problemas ainda que existem. Mas foi o que ela falou, eu acredito também que vai mudar. Tem que mudar. Demos uma pausa aqui, que a Stephanie, como mãe, a gente tá aqui com um mini convidadinho ali escondido, que é o Pedro, de 2 aninhos, mas tá tudo bem. A Michelle aqui tava falando dos desafios, né? E Ana, você ia fazer uma pergunta. Ian, a gente estava falando de mulheres na tecnologia, né? E, por exemplo, muitos conhecem Bill Gates, Steve Jobs, mas ninguém sabe que quem inventou o Wi-Fi foi uma mulher, a Hedy Lamarr, né? Como essa falta de referências femininas impacta as mulheres que querem buscar por essa carreira de tecnologia, querem ingressar nela? Bom. E posso complementar assim, tanto, né, mulheres históricas, né, que fizeram parte aí da história da tecnologia, que participaram de muitas invenções. Por exemplo, a gente tem filme aí do Alan Turing, né, e que foi, né, importante. Algumas pessoas conhecem, algumas figuras históricas masculinas, não conhecem uma importante feminina. Então, assim, figuras históricas, mas também no dia a dia. Como você mencionou, que não tem, né, no seu trabalho, você é a única mulher. Então, também nos espaços Então, assim, a gente não tem conhecimento de mulheres que fizeram história e também nos espaços que tem 1, 2 mulheres em uma equipe totalmente masculina. Então, realmente, é uma falta de, né, referência, é uma falta de você se identificar com aquilo, né? É legal falar que ela tá fazendo história. Sim. Se a gente for a pensar. Às vezes a gente fica procurando grandes nomes, né? Do que a gente tem também nomes menores próximos de nós. Ela tá fazendo história. Sendo a primeira mulher no meio. Então eu acho legal isso. Ela tá fazendo história, né? Ela é uma mãe no meio de um monte de outros homens. Então, buscar referências às vezes não tão distantes. Uma coisa é fato. A história foi modificada. A história foi modificada para homens, a história foi modificada para pessoas brancas, as histórias foram modificadas, né? Então, e tá se descobrindo as histórias agora. E o que você falou é verdade. Tem acabei de esquecer o nome. Hedy Lamarr. A Hedy Lamarr, que é mãe também, aliás. Atriz, mãe, e fez o Wi-Fi, se eu não me engano, né? Então, a gente tem a Ada, famosa Ada Lovelace, que a gente fala que é a mãe da tecnologia. Que é o quê? Que é quem fez o algoritmo. Só que eu tenho uma galera mais nova, que eu tenho uma Camila Schutt, que ela é CEO da Mastertech.
Tem a Sabinha Lee, se eu não me engano, que é da Angel Hack. Então, tem muitas mulheres, né, que a gente pode trazer. E o que vocês estão fazendo agora, hoje, nesse momento, o que outras pessoas fazem o tempo todo de trazer exemplos de mulheres que existem, trazer mulheres que são referências no mundo de tecnologia, é resgatar uma história. É alguém olhar para alguém e falar, pô, você é referência, você é alguém que eu vou me encantar, é alguém que eu vou gostar, é alguém que eu vou querer saber. Ela é referência, nem sabe. Mas parou pra pensar, tipo, você tá fazendo história no meio daquela empresa naquele momento. Então, isso que é muito legal. É pegar histórias como vocês estão fazendo e trazer para outras mulheres que estão com desejo, mas estão escondidas. Tipo, será que eu tenho coragem? Será que eu posso fazer? Será? De olhar e falar, pode. Você realmente pode, você realmente consegue, porque ela conseguiu. E as mulheres, todas que eu trouxe como exemplo aqui, também são mães. Eu vivo no mundo de mães, gente. Então, pô, porque existe o negócio de sou mulher, será que eu vou conseguir? E quando eu viro mãe, sou mãe e mulher. Porque vira chave, não é mulher e mãe. Elas têm a virada de chave de mãe e mulher. Será que eu vou conseguir? E a prova de trazer a história dessa galera e provar que sim, você pode, te dá uma força de você falar, porra, velho, se ela consegue, eu também consigo. Eu acho que isso é muito legal, né? Fala, mulher. Então, eu acho super verdade isso, né? Lá na minha equipe tem outras mulheres, mas são de outras áreas. Scrum Master, a parte de UX, mas de Dev sou eu. E, assim, eu vejo que, pelo menos lá na empresa, tem muito incentivo, assim, para a mulher, que teve o mês da mulher. E eu tô lá graças a esses incentivos que teve, né, na empresa. E eu acho que isso ajuda outras empresas a olharem com inspiração, né? E se propagar para outras empresas, para que mais mulheres tenham oportunidades também. E isso ajuda não só... Quando eu fiquei empregada, não é só a minha vida que está mudada. A dele, que é o meu tesouro mais precioso. E de várias, do meu esposo e da minha família. Então, quando você emprega uma pessoa, não é só aquela pessoa que está sendo impactada, né? É toda a rede que ela provém. Né? Então, eu sou muito grata. Eu sei que ainda temos muitas barreiras, né, para ser superadas, mas eu vejo que com esses incentivos que está tendo com mulheres, mães, e além de outras áreas, PCDs, pessoas das mais várias etnologias, né? Então, quanto mais diversidade, mais oportunidade para que todo mundo consiga se encaixar, né, se inserir no mercado. Sim. E muitas mulheres também, né, elas acabam parando os estudos ou parando a carreira porque virou mãe, e depois, né, que os filhos estão maiores, que estão na faculdade, estão empregados, elas resolvem voltar, ter de volta a independência, mas aí são 40 a mais, tem que retomar todo aquilo, tem um tempo aí de recuperação, tem um background aí que tem que recuperar. Muitas empresas não dão oportunidade porque vê esse tempo de currículo vazio. Como que é o mercado de trabalho para mulheres mais velhas, mulheres mães? Como que é para elas voltarem? Né, quais desafios elas enfrentam de ter que lidar com isso, de ter que se adaptar a essa nova realidade, as empresas procuram, abrem vagas, como que elas lidam com diferenças de idade dentro desse ramo? Cara, o mercado é mau. Se eu for falar a verdade, o mercado é mau. Porque na hora que ele pega o currículo de uma mãe, ele olha e fala, o que você fez durante esses X anos, 6 anos, tá? Chama-se maternal penalty isso. É o cruzamento entre o momento que a mãe está numa crescente, e aí essa crescente dela cai, porque ela vira mãe. Diferente quando a gente fala do mercado masculino, que quando ele vira pai, ele vira um homem mais responsável. Então, a carreira dele faz boom. E a nossa carreira vai para baixo. Então, tem um nome que chama-se maternal penalty. E é muito louco ao mesmo tempo, porque parece que a mãe não está trabalhando, mas ela está trabalhando muito. Se a gente for falar de números um pouquinho, as mães, principalmente as mães que amamentam, elas trabalham 62 horas por semana só amamentando.
que é um dinheiro que não é pago, que não é dado. Se eu trazer isso para a visão de valores, a gente está falando de 10 trilhões de dólares. 11% do PIB. A gente perde para as 4 principais potências de dinheiro. É um mundo muito louco, vocês concordam? E elas... Eu falo elas porque eu não sou mãe, tá, gente? Então, sou madrinha de 5 crianças lindas, mas eu vivo as mães. Eu falo que eu entendo de mães e não entendo muito de criança, mas de mãe eu entendo. Criança eu faço o quê? Eu dou o celular para tentar ajudar. E aí eu acho que o que eu acho muito louco é porque as mães começam a desenvolver soft skills, desenvolver comportamentos necessários para o mercado de hoje. Existe aí, Revolução Industrial 5.0. Quais são as necessidades de comportamento? Todas elas estão envolvidas na maternidade. Todas elas quer dizer criatividade. Tá tentando ser criativa aqui para conseguir estar no podcast. Aí tem a evolução de lidar com... Tem a opção de lidar com problemas. Ei, Psyu, olha isso aqui. Psyu. Você tá com sono, judiação. Tem a opção de lidar com problemas. Tem que ter noção de um pouco de liderança também, de resolver. Eu preciso resolver esse rolê. Então, tem vários skills que a gente precisa hoje para o momento de trabalho, com muita tecnologia envolvida ou não, mas tem skills que quem criou isso foi o mundo materno. E hoje a gente está precisando no mercado de hoje. Então elas não ficaram vazias durante esse período. Elas estavam se especializando numa outra área, criando algo, um MVP, um produto novo, que é uma criança. Então eu acho que ele é mal visto. Se começarem a entender a importância de uma mãe, de uma mãe no mundo dos negócios, a gente está falando... a McKinsey, não lembro o nome agora, a McKinsey, aquela empresa de pesquisa, ela fala que quando você coloca uma mulher na área de liderança, você ganha 21% de lucro. E quando você traz mais forte ainda, trazendo um pouco mais de diversidade, seja mãe, uma mãe preta, seja uma LGBTQIA+, traz essa galera, aumenta 33% de lucro. Então o dinheiro está sendo desperdido por preconceito. É isso que eu vejo, assim, está se perdendo muito dinheiro, tem dinheiro na mesa que as empresas não estão pegando porque ainda só procuram pessoas dos perfis que são das lideranças antigas. Acho que esse é o problema para mim. Uhum. E eu acho isso, assim, como ela falou, né? Eu também tive a licença maternidade e eu estava desempregada. E eu peguei esse tempo para focar e agarrar todos os cursos que eu via que tinha esses incentivos a mulheres. Então, eu fazia vários bootcamps, foi o tempo que eu mais estudei. Então, eu pegava ele dormia, eu tinha um aplicativo que era como se fosse uma babá eletrônica, né, no celular, e eu ficava metade da tela estudando programação, a outra metade acompanhando ele dormir. Quando ele acordava, eu ficava cuidando dele assim, botava o sling e ficava programando. E assim a mulher tenta, né, ter assim, conciliar todas essas coisas, né, para poder dar certo, porque, como ela falou, né, o mercado, ele vai continuar exigindo. Não é porque eu sou mulher que, quando as entregas precisam ser feitas, ele vai dizer, a Steph é mulher, ou o homem vai ter menos entrega do que eu, assim, para balancear. Eles vão cobrar, né, as entregas, assim como outro cargo. Mas o bom que também lá tem muito, assim, apoio, porque às vezes ele fica doente. Então tem essa forma de entendimento, né, eu colocar no lugar do outro. Na empresa tem muito isso que eu trabalho, então muitas vezes ele já ficou doente, então eu não consegui entregar. Aí ele disse, tudo bem, depois quando ele melhorar, você entrega. Então, quando ele melhorou, eu entreguei as atividades que eu tinha que fazer. E assim vai, para poder conciliar toda a dinâmica, né? Todas as entregas e todo o estudo que precisa ser. Porque, às vezes, algumas pessoas pensam que essa área é ganhar na Mega Sena, né? Que
paga bem, mas requer também muito esforço. Então, você precisa estudar e se dedicar também. Então, assim, vai conciliando. Aí, ó, conciliando agora, gente. Não, e é muito... Cara, não é querer ser chata, mas um pouquinho chato. Mas todo mundo já foi criança, né? Uhum. E a gente esquece isso quando a gente fica mais velho. E aí tem uma mãe ali, que a gente não lembra, não sabe o que ela fez, o que ela viveu. E aí quando a gente vê o que a mamãe tá vivendo, a gente fala, ai meu Deus do céu, mas talvez você foi aquela criança lá atrás, entendeu? Então eu acho que o mercado tem que entender que para continuar existindo pessoas no mundo, as mães precisam engravidar e ter filhos e criar essas crianças. E para isso o mundo tem que entender. Uhum. Né? Sim, e você falou desse projeto, né, onde você está agora, onde você trabalha. Quais outros projetos as mulheres podem buscar para ter esse incentivo também, para ingressarem na área, para migrar? Tem o Reprograma, né? O Programaria. Adoro. Tem o Cloud Girls. E vários outros que são voltados para mulheres, né? Eu também inspiro muitas mulheres dev que faz canal. Que tem a Rafaela Ballerini, que ela, inclusive, foi o que me motivou, que ela era de medicina e mudou para a área de TI. Então, ela estava quase terminando medicina e migrou para a área de TI. Eu disse, então, eu posso mudar também, né? De engenharia elétrica para TI. Tem a Fernanda Kipper também, que sempre faz canais também com tutoriais no YouTube. Então, essas pessoas me inspiram bastante. Tem uns arrobas bons também, né? Tem a Silvia Coelho delas Programam, que é muito legal. Tem a Programaria, que é muito legal. Tem a Woman Code. Tem a Mulheres em TI, que é muito legal seguir ela também. Tem vários canais / comunidades que eu acho que vale seguir, conhecer e se inteirar, assim, do que tá acontecendo. E também, às vezes, só pedir uma ajuda, me help aqui, tô triste, entendeu? Eu acho bem legal, assim. Inclusive, minha amiga fez esse do Reprograma. Ela também tem filho pequeno, assim como eu, e ela conseguiu, depois que ela terminou a formação que eles deram, ela conseguiu se inserir no mercado. Então, é realmente uma formação boa que prepara para o mercado, assim, que não é só meio que caridade, inserir mais mulheres, mais diversidade na empresa. Realmente, são programas que qualificam essas pessoas para elas estarem prontas e assumir as atividades como qualquer outra pessoa. E entregar os mesmos valores. Não, e o mais legal, vários deles são gratuitos. Vários deles dão pinceladas de várias áreas. Então, poxa, eu quero ser front, eu quero ser back, eu quero ser full, eu quero ser nuvem, eu quero ser só dados, eu quero... Qual a área que eu quero ser? Que você pode aprender nesse rolê e escolher a sua área e depois você se aprofundar em outras coisas. Então, é muito legal isso, entendeu? Então, às vezes, vai atrás sem medo. Eu falei, né? Eu realmente eu corro da programação. E eu fui fazer. Falei com o pessoal da programaria, eu falei, eu vou fazer. Aí a Ana falou, vem, me faz. Eu falei, vou fazer. Eu fujo. Eu tenho trauma de 10 anos atrás, porque eu aprendi de um jeito muito ríspido, que foi na época, porque não é maldade, mas eu falei assim, deixa eu ensinar essa pessoa aqui que tá querendo aprender isso. Eu falei, vou tentar de novo. E aí eu fui, cara, amei front. Falei, nossa, que gostoso front, gostei. Aí eu odiei back. Falei, odiei back, gente, esse negócio ruim, chato. Você faz e não vê nada do bonito, eu gosto do bonito. E aí eu entendi, falei, não, aqui eu vou, aqui eu não vou, aqui eu gostei, aqui eu não gostei. Amei dados, amo dados, é uma pesquisa que eu gosto de fazer além. E é também área de tecnologia, então... Eu acho que tem todo esse universo que vocês podem entrar, que elas podem entrar, assim... Para começar, eu acho que é isso. Eu não sei se talvez seja uma impressão ou as faculdades ainda tá um pouco atrasada, talvez não tenha tantas professoras mulheres, tantas mulheres ingressando no curso também como alunas, participantes. Então, talvez mulheres ainda não se sintam tão bem para ir lá e fazer um curso, uma graduação, de estar naquele ambiente de faculdade. Então, esses programas
voltados para mulheres é realmente mais acolhedor do que o que é o tradicional, porque você ali tem professoras mulheres, tem mentoras mulheres, você vê histórias reais de mulheres que estão ali, que passaram por isso e hoje trabalham, atuam. Então, é muito mais fácil, né, você criar um vínculo ali. E você recebe mentorias que vão te ajudar a escolher um caminho. Total. Né? Não, é total, e isso é importante, por exemplo. Parece. O que a gente tá fazendo agora, nesse exato momento aqui. Estamos nós 4 fazendo um podcast muito legal, aliás, com uma criança, ela está gritando. Normalmente seria um absurdo isso acontecer. Porque atrapalha a qualidade ideal que deveria ser. Só que esta aqui é a vida. E aí, às vezes, não tem muitas professoras nas faculdades porque elas estão tendo que criar seus filhos. Porque se ela levar o seu filho na escola, a criança não entra na qualidade que deveria ser. Agora, a pergunta é, quem fez essas qualidades? Quem pôs quais são os valores de qualidade? Porque, entendeu? Eu acho que é por isso que às vezes não vem. Porque a gente ainda está preso a um passado da perfeição da mulher residente em casa e o homem na rua. Volto a falar das pessoas brancas fazendo isso, porque as mulheres pretas estavam cuidando das filhas dessas mães. Então, eu acho que como trazer mais gente para as faculdades, como trazer mais gente para o mundo de tecnologia, como trazer isso, deixar que o meio, aceite que o meio ele faz parte. Uhum. Então, eu acho que isso é muito legal, né? E eu acho que uma coisa importante que ela falou, que antes, quando você era mãe, você não conseguia fazer uma faculdade, né? Mesmo que você quisesse, você não conseguia. E hoje, depois da pandemia, tem a possibilidade do EAD. Eu trabalho como desenvolvedora, mas eu não sou formada. Minha formação é em engenharia elétrica. E eu estou fazendo faculdade em casa, né? EAD, cuidando do meu filho, trabalhando e conseguindo uma minha segunda graduação. Então, isso que antes era impossível para a mulher, porque como é que com filho, nem todas as faculdades permitem que o filho vá para a faculdade com a mãe, então elas tinham que realmente abdicar desse sonho de se formar. E hoje, com esse modelo de EAD, as mães podem continuar se formando e se capacitando para atuar no mercado, porque elas conseguem conciliar melhor, né, com a maternidade. E a tecnologia facilita isso num grau, porque eu posso estar muito errada, mas assim, associaram que a tecnologia é trabalhar da noite, de madrugada, né? Fizeram esse desenho, né? Fizeram até um biotipo de pessoa que trabalha com tecnologia que se morreu, né? Que era o homem de óculos, tararara. E ela faz isso porque, por exemplo, se ela quiser cuidar do filho dela de manhã e ela tiver que trabalhar à noite, porque ela tá trabalhando para uma empresa lá nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos não, lá na China, lá não sei aonde, a tecnologia disponibiliza isso. E é isso legal que a gente tem que colocar na cabeça. Vamos sair da cabeça só Brasil e entender que tem um mercado ali fora, que é uma outra horário, que pode atender. Isso é muito legal. Todo mundo tá focado nele, né? Você falou também, mencionou rapidamente, de algumas skills que as mulheres acabam desenvolvendo como mães, mas não só como mães, mulheres muitas vezes desenvolvem uma resiliência, né, durante a vida, por todos os perrengues que a gente passa. Como vocês, né, veem isso também? Que soft skills que as empresas devem valorizar para chamar mais mulheres para participar desse mercado de tecnologia de informação, tanto que oh meu Deus, Deixa ele descer. que trazem, né, esse diferenciamento para elas, assim, que podem agregar e trazer mais para a empresa. Primeiro, resiliência. Fato. Outra é lidar com conflitos inesperados ainda. Outra é conseguir lidar com ser multitarefa. Porque elas são multitarefa, gente. Ela tá aqui no podcast, tá atendendo a criança, tá dando leite, tá fazendo tudo. A liderança, acho que eu já falei, que ela também é um importante. Conseguir entender raciocínio analítico. Visão de mercado, visão de mundo. O que está acontecendo no mundo hoje? Principalmente no mundo de tecnologia. Tecnologia é uma área que você não para de estudar. Não adianta você falar, me formei. Não, bebê, presta atenção. Não existe isso.
E as pessoas do trabalho falam assim, Stephanie tá muito agitada. Eu não consigo ser parada, porque se eu fosse parada, eu não ia conseguir dar conta do que eu dou. Porque eu falo com os meninos, aí eu tô cuidando do meu filho, aí eu tô trocando prato. Aí eles falam, como é que tu consegue conciliar? Tu é muito agitada. Por isso, porque eu não era assim antes de ser mãe, né? E eu tive que acabar me adaptando para poder dar conta de todas essas coisas. Então, a mãe, ela vai conseguindo ter várias outras habilidades nesse papel, né, de mãe também. Então eu acho que, assim, é legal dar uma estudada na Revolução 5.0, Revolução Industrial 5.0, Indústria 5.0, como quiserem falar, né? Porque durante todos os anos de indústria, de revolução industrial, foi se falado de máquinas o tempo todo, né? E aí, essa última revolução agora, as máquinas, elas fazem parte, mas o foco é o humano. E tecnologia, de uma forma geral, nada mais é, gente, do que um método, um meio para chegar num fim, ok? Beleza. Outra coisa é um chapéu de mágica. Tudo que você coloca ali, se você vai colocar um coelho, parece que não, mas faz uau, saiu um coelho, né? A gente tá falando da resiliência da mulher e, né, o que as mulheres podem trazer de vantagens para a empresa, tanto a mulher que é mãe, a que não é mãe, o que vocês veem de o que pode trazer aí, quais as habilidades que pode ser um diferencial, porque nós temos habilidades que são diferentes dos homens e que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Então, o que as empresas assim podem ver de diferente? Cara, é muito legal. Ser diferente, ter ambiente diferente, você faz um negocinho que o povo adora falar que chama-se inovação. Não dá para inovar com um monte de gente igual. Fato. Certo? Então é o seguinte, quando você coloca pessoas plurais na sua equipe, pessoas com raciocínios diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, você consegue trazer inovação dentro de uma empresa. Agora, se você colocar todo mundo igual, não vai mudar nada naquilo ali. Então, isso que é muito legal. Isso que, se trazer uma mãe, trazer uma mulher, já são pessoas diferentes. A vivência de uma mãe não é a vivência de uma mulher. Então, já são pessoas tendo outros pensamentos. E isso é também parar de olhar para a empresa e olhar para quem consome da empresa. Muitas empresas que eu conheço, que trabalham para a área da maternidade, por exemplo, não tem mãe no time. Eu falo, como é que vocês querem entender de maternidade se vocês não são mães? Ou se não tem 3 mães no meio? Ou vocês não convivem com mães? Então, às vezes é essa visão que falta das empresas, de entender para de ser igual ao que você foi até agora, porque você pode morrer, porque você precisa fazer novos produtos, novos comportamentos, porque novas pessoas estão chegando, são novas mulheres, são novas mães, são novos, entendeu? Então, tem todo um mundo aí crescendo, que eu acho importante para as pessoas começarem a entender que traga pessoas diversas para o seu time, para você ter inovação, para você conseguir seguir no mundo que vive hoje. Senão você vai morrer, vai virar Kodak, vai virar Blockbuster, fato. Não é história minha, é qualquer dado que a gente for atrás, você vai entender que é isso que está faltando nas empresas. E tem dinheiro na mesa parado, não tem evolução, não tem dinheiro em caixa, a empresa quebra. Não tem segredo. Essa forma não tem segredo. Eu acho também que, assim, tem algumas características que até por pesquisa as mulheres têm mais, né? Tipo, detalhistas, geralmente as mulheres são mais detalhistas. Geralmente o compromisso, né? Porque geralmente quando a mãe tem filho, né? Muitos pais abandonam. Então, a mãe tem aquele compromisso com o filho, né? De botar a renda em casa. Então, ela pensa mais de uma vez antes de sair de um emprego, antes de fazer uma coisa que possa demitir ela. Então, algumas características da mulher também ajudam ela, né? No mercado de trabalho a ser diferenciada, né? E eu acho muito importante essa questão. Quanto mais diverso a empresa ela vai conseguir ter toda a visão do cliente, né? Porque como é que você vai pensar no cliente se sua empresa é focada em um nicho só, um público só? Então, você não vai conseguir pensar no seu cliente, porque o seu cliente é diverso. O seu cliente tem várias versões, né? Então, quanto mais diverso, você vai ter mais chance de atingir o seu público, porque você vai entender as dores dele, porque tem um público diverso na sua empresa também. Então, isso é realmente muito importante. Uhum.
Ah, é legal. E, por exemplo, para uma mulher agora que quer começar na área de tecnologia, para além dos programas que a gente já conversou, né? Qual curso, por onde começar, assim, tem algum curso específico que vocês indicam? Ou Eu acho como que é? primeiro ela tem que ver qual a área. Ela tem que conhecer um pouquinho de cada, porque tecnologia é muito diversa. Então, eu falo, algumas amigas minhas falam, Stephanie, tu entrou nessa área de tecnologia, eu quero também ser. Eu disse, olha, eu sou dev, mas a TI não é só isso. TI tem a parte de UX e UI, que é a parte, quem gosta mais de design, deixar aquela coisa bonita. Então, ela vai gostar mais de UX design ou front-end, se for dev. Se ela gosta muito de lógica, ela vai querer mais a parte de back-end. Se ela gosta muito de gerenciar, ela vai querer seguir a área de Scrum Master. Então, tem muita área de tecnologia. Então, ela tem que primeiro ter essa visão. Eu gosto disso, disso e disso. Então, de tecnologia, qual é o que me encaixaria nessa área? E aí, se especializar e procurar os cursos que tem muito hoje em dia, né? Gratuito dessa área. Tem muito gratuito, isso é verdade. Muito gratuitos, muitas coisas no YouTube também, que você pode olhar. Você falou é muito fato. Tem analista de dados, analista de software, analista de rede, marketing digital, porque também é considerado uma área de TI. Tem business intelligence, aí vem as palavras em inglês que o povo adora. Aí tem, cara, tem governança agora, governança de TI. Então, tem diversas áreas que você pode entrar de tecnologia. Então, a primeira coisa é isso, é legal. Olha o leque. Olha o leque. Entenda o que você é. Tipo, você tem 30, 40 anos. O que você fez até agora? O que você gostou do que você fez até agora? O que você não gostou? Cara, eu gostei disso. Então, qual é a área que dá match, que dá bom com o que você gostou? Começa por aí. Pô, eu sempre mexi com dados, minha vida inteira. Sinceramente, foi o que eu fiz na minha vida inteira. Eu era da época, muito tempo atrás, de fazer dados através de Excel. Muito tempo atrás. O Google nem pensava existir, nem uma galera não pensava existir ainda. Então eu gostei disso. Aí eu fui me envolvendo, fui me apaixonando por isso. Eu fui me apaixonando pelo mundo de plataformas. Eu fui me apaixonando por esse cenário. Então, a primeira coisa é seja curiosa. Fato. Uma coisa certa, pode ter milhares de empresas, pode ter milhares de comunidades, pode ter diversos Instagram, pode ter vários YouTube. Se você não tiver coragem de testar, nada disso adianta. Isso é premissa. Então, cara, eu quero testar tudo. Eu odiei esse, eu gostei daquele, eu me irritei com aquele. Pô, pega um Flutter, que é super simples. Não que eu gosto, tá, gente? Continuo sem programar. Mas ele é super simples. Começa a entender, vê se a lógica é uma coisa que te interessa. De repente, tem gente que é especializado só em lógica de programação. Tem gente que é especializado só em documentação de programação. Tem gente de tudo que pode entrar. Então, a primeira coisa é experimentem. Abram o YouTube, fecha o Instagram um pouco. Abram o YouTube um pouco. Comecem a ver as plataformas do que existe, comecem a ver os vídeos que existem e ver o que você gosta e o que você não gosta. Lógico que, paralelo a isso, como é que tá o dinheiro em casa? Isso é fato. Não dá para eu falar, largue tudo e vai pra TI. Não, não dá. A pergunta é, qual é o plano de ação que você vai fazer? O que você deseja para você daqui a um ano? Pô, daqui a um ano eu quero ser formada em tal, ou daqui a um ano eu quero decidir qual é a área que eu gostei. Massa. O que você vai fazer financeiramente até lá? Vai continuar na empresa? Vai estudar à noite? Vai estudar durante uma amamentação ou outra? Vai estudar na hora que dá? O que você vai fazer? Faz um plano de ação, põe uma data final, que eu acho muito importante, e a partir dali, amor, pau na máquina. Bora ir atrás do sonho. Porque às vezes a gente sonha demais e a gente só sonha. E às vezes a pessoa fala assim, a tecnologia é muito difícil. E assim, mesmo eu atuando na área, eu tenho as minhas dificuldades. E hoje a inteligência artificial está ajudando muito. Eu não sei uma parte lá do código, eu boto lá, ChatGPT, me explica isso aqui? Ele vai lá, ó, essa linha é isso, essa linha é isso, essa linha é isso. Então, até para as pessoas que dizem que a área de tecnologia é muito difícil, hoje tem muitos meios de você aprender, né? Diversas formas. Eu queria uma imagem que explicasse. Eu queria aquele de fluxograma. Hoje tem inteligência artificial que faz para você. Eu queria uma música. Eu fiz recentemente, ano passado,
a prova da AWS Practitioner e tinha muitos serviços, né? A AWS, e eu tinha que memorizar todos eles para poder fazer a prova. E eu me dou muito bem com música. E eu falei assim, ChatGPT, faça uma música de todos esses serviços da AWS. Maravilhoso! E aí ele fez, eu disse, ai, gostei. E eu decorei. E a me ajudou na prova por causa da música que o ChatGPT fez pra mim, porque eu gosto de música, mas nem sempre a criatividade vem, né, pra você fazer daquele assunto específico. E aí eu botei ChatGPT, faça a música e ele fez. E eu uso muito ChatGPT. E tem muitas formas de tecnologia também, hoje em dia, artificial, que ajuda também, né, as nossas dificuldades. Sim, antes o TI era muito, a gente pensava muito que era desenvolver, programar. E como vocês disseram, hoje tem governança, hoje tem a parte mais burocrática. Gerente de Tem, projeto. não é só aquele, né? A gente tinha aquela imagem do cara que ficava ali em frente ao computador, e o cara, né? É o cara que a gente tinha na cabeça, né? Só codando, e aquilo ali. E hoje é muito. A gente ainda tem essa imagem fixa na nossa cabeça e a gente tem que quebrar um pouco isso, né? E a próxima pergunta é as mulheres que querem, né? Que estão nessa carreira, querem essa carreira. Como conciliar o sucesso, o querer, né? Aquele plano de carreira, de querer, né, ir do júnior para o sênior, para ser uma líder na empresa, para ser um CEO. Como a gente, né, concilia esse sucesso com a família, se você quer ser uma mãe, se você quer ser uma esposa, ou se você não quer ser nada disso, mas quer ter um sucesso, mas quer ter uma vida social ativa, e ainda tem todos esses preconceitos. Você não pode ser líder porque você vai ter que dedicar tudo à sua empresa, você vai ter que ficar não sei quantas horas, e daí você não vai ter tempo pro seu filho, você não vai ter tempo para cuidar da sua casa, que, né, o tema do episódio, né, com as mulheres que têm que exercer diversas funções na sociedade, que ainda a gente ouve muito isso, mas quem vai cuidar da casa? Quem vai fazer a janta? Quem vai fazer não sei o quê? Porque isso ainda recai muito sobre a mulher. O que vocês, né, dão de dica? Você, né, que tem a Bitumami, que lida muito com a questão das mulheres que chegam até você querendo a independência, que chegam a essa comunidade querendo a independência, e que você deve ter ouvido muitas histórias de mulheres, né, falando isso, de procurar isso, deixei muito minha carreira de lado. Como que vocês auxiliam elas? Você também que passou por isso, tá passando por isso, né? O pequeno Pedro aqui com a gente mostrou, né, o desafio que é isso, mas você falou que você pegava a tela do celular, tava olhando a babá eletrônica e tava ali lutando e ainda tá nisso. Você tem planos? Como que você já tá aí vendo como que vai ser? Como que tá essa visão? Eu acho assim que muita gente tem um cronograma de estudo, né? Pra mim, como mãe, não dá certo. Porque imprevisível. É muito imprevisível. Eu já fiz várias vezes. Tipo, antes eu dava muito certo comigo, antes de ser mãe. Mas depois que eu sou mãe, não dá certo. Então eu faço metas. Tipo, eu tento fazer um pouquinho todo dia. E aí eu trabalho com recompensa. Se eu conseguir, final de semana eu vou sair com a minha família. Se eu não conseguir, não vou curtir o final de semana todo, vou pegar aquele atraso da semana, terminar, e aí depois eu vou sair. Então, eu tento trabalhar muito isso. Conseguiu, você fez sua meta, fez o dever de casa, pode sair. Não fez o dever de casa, não pode sair. Então, isso faz com que eu consiga sempre tentar estudar, né? E como ela falou, né? Essa área de TI sempre tem que estar estudando. Eu já tinha esse ritmo de estudos, né? Porque eu fiz engenharia e era na federal. Então, muitas vezes, os professores passavam uma coisa, mas na prova cobrava muito mais. Então, eu já tinha esse ritmo de estudo, assim. Mas, como eu me tornei mãe, ficou muito mais difícil por isso. Pela imprevisibilidade, né, que a maternidade traz. Então, eu tento muito trabalhar com isso, com metas, e se eu cumprir a meta, recompensa, se não, tenho que bater a meta. E é assim que eu faço, né? Aqui não pode falar uma palavra aqui, né? Mega explicação, né, comunidade? É muito legal isso que ela falou. E primeiro, a Dani fala muito isso, silencia os barulhos. O que você falou? Tudo que você falou, você viu que são pessoas externas falando? Isso aqui, isso aquilo ali. Silencie barulhos.
Separe duas caixinhas, a caixinha da culpa e a caixinha do que eu quero. Ai, cara, meu filho hoje eu tinha que buscar ele às 5, busquei ele às 5h15, vai pra culpa. Põe na sua caixinha da culpa e é isso aí, você vai fazer 5h15. Primeira coisa que eu acho que as mulheres fazem muito, e as mães principalmente, é essa cobrança da perfeição. Qual é o seu grande sonho? Seu grande sonho é ser uma super mulher que trabalha na grande empresa, que é líder de X milhões de pessoas? Olha, para isso acontecer, várias dessas outras coisas vão acontecer. Você talvez durma menos, você talvez, cara, vai ter que pedir ajuda para alguém em relação aos seus filhos, talvez você não busque na hora que você tinha que buscar, talvez você não vá fazer a visita na reunião, aquela reunião da escola, que poderia ser online, mas a professora quer você sentada ali. Talvez essa aí você vai faltar essa. Então, pega essa e coloca ali no balde da culpa. Não carrega ela. Essa vai pra culpa. Eu sou uma pessoa que, eu e meus irmãos, família baiana, cara, em uma matriarcal, full, minha mãe sempre trabalhou. E teve vezes que eu ficava na escola com a tia, até minha mãe conseguir me buscar. Isso não me fez mais fraca. Eu não tô falando que tem que fazer isso como regra, mas o sonho da minha mãe era um. E ela falou, filhos, eu preciso que vocês entendam o meu grande sonho. E hoje ela é meu espelho. Hoje eu quero ser o que ela é. Então, às vezes é isso, é entender que não vai sair tudo perfeito. E volto a te dizer, quem foi que escreveu que tem que ser esse perfeito? Aonde está essa escritura, né? Então, o que é o perfeito para você? É perfeito para mim, eu consegui fazer isso, eu me diverti desse jeito, eu fazer esse plano. Cara, silencia os barulhos e segue. Porque é mais fácil julgar alguém do que ajudar alguém. As redes sociais é a prova viva disso. Você abre aqueles comentários, é um monte de gente julgando e quase ninguém mandando uma mensagem: tamo junto, irmã, sei como é que é. Então eu acho que para conseguir fazer esse equilíbrio como é que você vai controlar o seu financeiro? Qual é o teu plano daqui a um ano? E eu gosto de fazer planos de um ano. Porque muita coisa acontece em um ano. Ah, 5 anos. 5 anos para mim não é plano. 5 anos para mim é sonho. Longe. Então, o que você vai fazer daqui a um ano qual é o seu controle financeiro que você vai fazer? Quanto de gasto emocional que você vai tomar? Quanto você já sabe que esse gasto vai acontecer? Quanto de você vai abdicar de festas e coisas? E com quanto você vai compensar essas festas depois? Quem está com você nessa jornada? E quando eu falo quem está com você, eu não estou dizendo se é marido ou esposa. O que eu estou dizendo é quem está, além do marido e esposa, que deveriam estar também. Quem está com você de brother, de amiga, de que você vai pegar o telefone e chorar e só chorar e ela vai te ouvir. Então, estar em comunidade, e não é porque é por causa da Bitmami, não, mas porque estar em comunidade te faz ter uma calma, porque você olha o problema que você tá tendo E ver outras pessoas passando pela mesma coisa, né? Ou pior. e aí você fala, tá tudo bem, estou fazendo o meu máximo, e isso é importante, é o seu máximo, não é o máximo que você vê na Quali, no programa os programas de margarina. Uhum. Qual é o seu máximo? O que te faz feliz? O que te faz ser o que você tem que ser e o que te faz dormir e acordar para que você realize o seu sonho final? E às vezes tem mães que estão sofrendo trabalhando em empresas que só queriam ser mães. Se financeiramente você pode fazer isso, amiga, seja sua mãe. Para de ir atrás da perfeição das redes sociais. Like, curtida não faz nada com a sua vida. Amanhã o bonitão vai lá e desliga o Instagram, o que acontece com você? Então a gente vive num mundo muito superficial, no mundo da perfeição, fato, e às vezes meu equilíbrio de vida vai ser diferente do equilíbrio dela de vida. Eu quero trabalhar 8 horas, ela quer trabalhar 4. Ai, que absurdo aquela pessoa trabalhar 4. Ela tá bem no rolê dela, tá pagando as contas dela. Então eu acho que o equilíbrio é silenciar, entender os pesos e as medidas para você, o que realmente te importa e o quanto de vida você vai querer gastar ali. Baseado no financeiro, fato. Não dá pra falar tudo que a gente falou aqui se não tiver dinheiro na roda. Se não tiver ganhando sua grana, amor, a gente vai ter que pensar no plano B para esse dinheiro entrar, porque qualquer propósito sai quando o boleto entra. Fato. Uhum. Então eu acho que é isso que falta, que isso que a gente tem que equilibrar. Para de olhar para a grama do vizinho. Começa a olhar para sua grama. Uhum. Acho que essa é a coisa principal. E vai em comunidade. Não vai sozinha. Porque sozinha dói. Dói muito e te deixa perdida. Eu acho que é bem esse cenário.
Sim, e além disso, de ir para a comunidade, de buscar mais pessoas que estão na mesma situação, vocês têm alguma dica de controle financeiro, de como fazer isso? Eu sou um desastre. Vamos lá. Façam o que eu falo, não façam o que eu faço. De ter o meu dinheiro para pagar minhas contas, eu quero ter. Controle financeiro é outro rolê. Porque aquele dinheirinho que sobra, eu falo, eu mereço. Entendeu? Mas é que tem muita gente na comunidade Bichumami que faz esses controles financeiros e elas trazem várias estratégias delas e é bem legal das meninas. Eu não lembro o nome de algumas, tem 3 ou 4 empresas lá dentro, mas assim, se eu tiver que falar o que eu faço, não quer dizer que tá tão certo, mas quais contas têm que ser pagas, quais contas que não são contas, que são só gastos. Aquelas coisas dá pra anular? 7 streamings, não precisa 7 streams, né? 3 streams resolvem, Bel. Então fazer essa parte enxuta do que é vital versus o que é fútil, separar o que é saúde mental. Cara, sair com as minhas amigas todo quinta-feira à noite é uma saúde mental pra mim. Pegar uma bike e dar um rolê é uma saúde mental pra mim. Ir no cinema é uma saúde mental pra mim. Isso não é fútil, isso é saúde mental. Para quem tem filhos, qual é o gasto em relação às crianças? Eu acho que esse é e quanto que eu tenho que guardar para a Michelle do futuro. Essa parte que eu tô errando ainda. Essa aí, quando sobra, eu falo... A gente vive na emoção do momento. É isso. Eu posso o mundo acabar hoje, aí eu vou lá e pau, gasto dinheiro. Fato, mas assim, por exemplo, o que é saúde mental para a Michelle? A minha saúde mental é tomar meu vinho, fato, e viajar. Então, eu trabalho para que essas 2 caixinhas tenham dinheiro para me atender. Fato. Tem um lance de futilidade aqui que eu tô trabalhando comigo, que eu tô tentando sair do consumo louco, mas eu acho que é isso. Quais são as caixas importantes com a saúde mental e o que tem que guardar pro futuro, porque amanhã Deus pertence mesmo, né? No meu caso, eu penso muito assim no meu filho, né? Então, eu tento economizar o máximo que eu posso, porque antes de eu fiquei um tempo desempregada, né? Então, eu nunca fui de dever. Aí, o meu nome ficou sujo nesse tempo que eu fiquei desempregada. E aí, hoje em dia, eu já negociei minha dívida, né? E aí, agora, eu tô começando a ter uma renda para poder planejar, assim, guardar para o futuro. E eu nem penso em mim, assim, tipo, eu quero isso aqui para mim. Eu penso mais em nele, assim, se eu morrer, eu tenho que deixar pelo menos a sobrevivência dele, assim, por um tempinho, para ele ir se acostumando com a vida real, né, que é dura e difícil. Aí eu penso muito assim, eu tento estudar mais sobre investimento, porque eu era muito leiga nessa área. Porque, como eu não tinha dinheiro, o pessoal dizia, dá para investir um pouco e tal, mas eu disse, poxa, eu mal pago minhas contas, como é que eu vou pensar em investimento? E aí, agora, graças a Deus, eu tô começando, porque tá sobrando um pouquinho, né? E aí você vai começando a estudar sobre isso, né? Para poder investir. E quanto mais conhecimento você tem financeiro, de gestão, mais você se torna, assim, consegue gerir melhor. Porque você investe e rende um pouquinho. Então, poxa, aquele dinheiro que antes era só aquilo, quando eu sei sobre investimento e eu boto ali um pouquinho, já vai ficar mais um pouquinho. Então, tudo isso, com conhecimento, você vai ajudando e ampliando, né, sua oportunidade e sua forma até de ver o dinheiro. Quando você vê o dinheiro, você já não vai ter a mesma visão de antes. Você já pensa, isso aqui eu posso investir, isso aqui eu gasto, isso aqui eu não sei o quê. Então, já aumenta, assim. O mundo ideal seria que nas escolas tivesse educação financeira e tecnologia. Todo mundo aprender desde pequenininho. Sim. Que aí as pessoas escolhem o que elas quiserem. Eu acho que esse era o mundo ideal. Porque a gente tá aprendendo na marra. Eu só tô começando a estudar um pouco, eu não sei muito, mas agora. Porque toda a minha vida ninguém me ensinou, assim, muito sobre isso. Mas eu preciso fazer isso. Sim, mas eu acho que esse seria o mundo ideal, assim. Se perguntasse qual era o mundo ideal para você, nas escolas ter seu assunto sobre tecnologia e educação financeira. Porque hoje é essencial, né? Hoje não tem como.
É tudo a gente depende de tecnologia. O último podcast que a gente teve aqui, o episódio, foi sobre golpes digitais. E uma das Você coisas. ganhe R$1.000, você é leiga naquilo, você, eita, meu Deus, tô com muita dívida, e vai e cai no golpe, Sim. porque você não tem aquele conhecimento, Sim, né? e uma das coisas que, né, o convidado falou, inclusive, é que antes a gente tinha dinheiro em papel, hoje o dinheiro tá no cartão, tá no celular, então se você perde aquilo ali, você não tem dinheiro, de repente, você não tem mais dinheiro, tá no Pix, tá aqui no banco digital, você não tem mais. Então, assim, a gente precisava aprender tudo isso desde novo, né? Eu vim de família humilde, né? E a minha prima, ela recebe um programa do governo, eu não lembro qual o nome, e aí veio uma mensagem do celular. Ah, faça um empréstimo. Ela tava doida para ter um empréstimo e o Ok. banco não dava crédito. Aí veio essa mensagem do celular, ela pensou, deu os dados dela e caiu no golpe. Porque não tem esse conhecimento, não é propagado para todos os brasileiros ter esse acesso, né? Sim. É importante que todo mundo tenha, que todo mundo tiver, cara. Agora, uma coisa que o brasileiro tem que ter na cabeça, e eu falo brasileiro porque a gente vive esse mundo. O dinheiro não é essa moeda fácil que chega na nossa mão. Então, se Não. tiver essa provocaçãozinha do É. ai, racismo. Não, foge, porque isso não é fato. Não é fato. Não tem jeito. Porque às vezes eu escuto, ai, as pessoas, fulano de tal, milionário. Beleza. Dá uma olhada. Quais linhas de faturamento que ele tem. Nunca é uma empresa só. Ele sempre tem 2, 3, 4 canais financeiros que vêm para ele. E isso a gente não aprende. O que a gente aprendeu foi entre numa empresa e viva nela até se aposentar. E aí você se aposenta dependendo do governo. E aí esse é o ciclo que a gente foi ensinado, né? Então, aí hoje, cara, aí você vai lá, aprende, entra numa empresa, vive só a vida daquela empresa, não aprende nada novo. E aí você é demitido. Porque as empresas hoje querem o quê? Pessoas pensando coisas novas. Então, o que é legal quando as empresas fazem, né? E hoje, graças a Deus, estou vendo muito isso acontecer. As empresas treinarem as pessoas para coisas novas, para elas entenderem que elas não estão vivendo aquilo numa empresa padrão. Ela está aprendendo um monte de coisa nova o tempo todo, se provocando, e aí dá um desejo de estar ali dentro. Aí dá um desejo de você se aposentar, de você ganhar seu dinheiro, de fazer o seu meio de grana entrar, né? Agora, se for aquela empresa ainda que fala, amor, você tá ótimo nesse cargo, e aí você vai ficar aí o resto da sua vida, cuidado com isso. Porque amanhã ela se apaixona por outra pessoa e te põe um pé porque você passou, você tá passada por isso. Então, quando for trabalhar em empresas, procure essas empresas que façam isso, que te dão essa motivação da troca, do aprendizado, da provocação, do faça diferente, do testa. Eu acho que isso também é muito importante, as pessoas começarem a olhar quando for procurar um trabalho, né? Ai, Mi, tá falando isso, mas é o que deu. Beleza, se esse trampo é o que deu, você precisar de urgência, qual o prazo que você vai ficar nele? Pensando já na empresa que você realmente sonha. É sempre quais são os seus planos de ação. Eu gosto muito do mote do plano de ação. Plano de ação. Entrei aqui, eu vou segurar aqui para pagar minhas contas até X meses, mas meu sonho é aquela empresa ali. Cara, então foca e trabalha para entrar naquela empresa ali. E eu acho que isso que também tem falta um pouco, e também, né? assim, não ser frustrada, né? Porque às vezes você... eu não estou satisfeita aqui e eu foco nessa empresa aqui. Mas às vezes você tentou, não entrou nessa empresa. Então você se frustra, mas você tem que pensar que tem outras possibilidades. Se não der certo esse, tenta outro. Verdade. E aí vai sempre tentando dar seu melhor, né? E hoje em dia também tem muita questão, assim, de você empreender. Porque você vê grandes empresas mesmo, feito a McDonald's, começou pequeno, né? Então, vai que você investe em uma coisa que você realmente gosta, porque eu mesmo me descobri na área de TI, que eu não sabia que eu ia gostar tanto. Então, às vezes, eu passo o dia todinho programando sem perceber. Quando eu vejo, meu Deus, é a hora de buscar meu filho na creche. E quando você gosta, tipo, você começa a trabalhar e se desenvolver de uma forma que você nem vê. Então, às vezes, é mais lucrativo, né? E Descobrir seus sonhos e investir nisso. Desculpa. E cuidado também com o sonho das grandes. Tem várias iniciativas que você consegue estagiar, que não é grandes empresas, mas que você começa a trabalhar. E você falou, é muito legal. Entrar numa empresa pequena de empreendedora, você aprende muito mais.
Porque você não se prende a um único pilar, você aprende todos os outros pilares. Então, cuidado também com isso, né? Pô, acabei de fazer meu curso, acabei de fazer minha especialização e eu quero estar, sei lá, na Intel. Ah, a Intel não gosta de mim. Pô, por que tem que estar lá? O que é esse peso nesse cartão para ser a Intel? Quais são as outras áreas que podem estar aí? A OLX fez Elas em Tech só de vaga. Não preencheu. Porque parece pequeno. A Quinto Andar também está em vagas abertas aí para estágio. Então, às vezes cara, Dá calma. uma chance, né? Você pode até se surpreender e gostar muito Sim. de trabalhar lá, né? Depois você olha pra Intel. Sim. Se teu foco é ela, beleza, irmã. Mas assim, qual é os degraus pra chegar até ali, entendeu? Exatamente. Às vezes você ainda não tem as habilidades que é necessário. Às vezes você precisa trilhar. Você não tem tanto as soft skills quanto as hard skills. Então, e às vezes aquilo ali não tá no seu destino. Não é pra você. É outro caminho que você tem que trilhar, né? É. Sim, e qual é o papel das empresas para incentivar mais a igualdade de gênero? Como entra o RH aí nessa Difícil, história para né? divulgar as vagas? Cara, não é o RH. Bum, né? Não é o RH a responsabilidade. Porque é top-down. Se as pessoas que estão no topo da liderança não modificarem o raciocínio delas, o RH pode fazer a campanha que ela quiser. Porque se eles não assinarem, isso não acontece. Então, é um negócio bem top-down. Então, assim, se os líderes que estão ali tocando uma empresa não fazer uma área pensando só em diversidade, não trazer um RH pensando no diverso, não vai virar. Vai virar o quê? Coloca uma pessoa preta numa empresa, tira 286 fotos, coloca nos PPTs para falar que elas são, e é isso aí. Entendeu? E na verdade não é. É colocar uma mãe pra falar, contratei uma grávida. Só que a criança nasceu, a criança grita dentro da empresa, todo mundo fica bravo. Mas a mãe tá lá na É foto. só pra preencher a vaga, né? Então, só cuidado pra falar, com ah, isso. sou inclusivo. Se for logo pra colocar só em banner e não sujar as mãos, modo de falar, de sair da zona de conforto, não vai acontecer, entendeu? Então, as empresas, elas têm que entender que a mãe vai sair mais cedo ou mais tarde. O leite dela vai machucar o peito dela, ela vai ter que parar tudo e fazer uma massagem. Tem várias coisas que podem acontecer nesse meio. Eu falo da empresa que eu tô, né? Eu sou muito grata, porque, como eu disse, eu vim com 4 meses e ele ainda mamava. E lá tem até lugar para colher leite, né? Então me ajudou muito. Eu nem levava para casa, mas só para dar uma aliviada, que meu short ficava todo bem inchado, assim. E também a questão dessa flexibilidade. Lá onde eu trabalho, eles sempre me liberam mais cedo para eu poder ir para casa, que eu pego meu filho na creche, né? Então, como eu vim de Recife para cá, não tenho ninguém. Então, eles até isso pensam. Eu disse, pode... Aí, quando eu chego em casa, eu continuo meu expediente, que foi interrompido enquanto eu estava chegando em casa. Então, como ela falou, sujar as mãos, né? Porque quando você tenta ter um ambiente mais diverso, você vai ter que ajustar, né? Por exemplo, um PCD tem que ter as adaptações para ele. Não pode, por exemplo, uma empresa é o PCD, mas não tem acesso por cadeirante. Como é que a empresa vai contratar o PCD se não tem nenhum acesso para ele entrar na própria empresa? Então, tudo isso precisa ser ajustado, né? Para poder promover a diversidade. Se não te custa nada, você não está fazendo nada. Isso é fato. Não adianta você for lá patrocinar diversos eventos para mulheres, parará, se dentro da sua casa, cara, você não faz. Então, se não... E custa. Sair da zona de conforto, do quadrado do que eles viveram, custa. Custa dinheiro, custa tempo, custa diferença de ações, custa treinamento de time. Olha, minha mãe tá vindo, essa mulher não é a mulher de antes, é uma mãe agora. Mudou. Ela vai ter outras coisas e vocês vão ter que entender alguns pilares aí dessa nova pessoa que tá chegando. Então, tem um custo. Então, o que as empresas têm que fazer? Cara, é muito louco, né? Olhar para as pessoas. Na lógica, olhar para as pessoas. Mas tem que vir de cima. Senão, o RH, talvez eles lutam sozinhos. E eles lutam muitas vezes sozinhos. Por isso que, às vezes, cai uma culpa inteira de um RH, onde os líderes deles não
não tô nem aí. E aí eles ficam lá, pirando, fazendo um monte de A4, imprimindo pro povo ler, colocando uma parede bonita e seja feliz e desça 2 escadas ao invés de pegar um elevador para ser saudável. Sabe essas coisas? É um desespero de querer fazer uma mudança. E, aliás, olha quem tá nesse RH. Porque esse RH foi um bando de gente igual. Não é RH. Já tá errado. Então, eu acho que falta uma mudança. Vejo muitas mudanças. A Bitumami, ela tem muito atendimento para B2B exatamente para fazer essas mudanças. Então, a gente vive elas, batem lá na gente, falam, a gente quer fazer diferente. A gente fala, olha, para fazer diferente é esse o cenário. É essa pesquisa. É isso que você tem que fazer para fazer o negócio acontecer. Então, é o top-down. Fato. Senão não vai virar. E queria perguntar para vocês se vocês já passaram por alguma situação de preconceito, de machismo, alguma situação que vocês tenham presenciado ou passado vocês mesmos por estar na área de tecnologia. E na empresa, como que foi o comportamento, o feedback que teve? Como que a empresa se posicionou? Teve mudança, não teve mudança? O ambiente tóxico continuou? Né? Porque, assim, igual você estava falando, não adianta nada a empresa, né, ter, assim, vamos contratar mais mulheres. Mas no momento que há uma toxicidade ali, não há um posicionamento, não há uma mudança, né, de posicionamento, de vamos conscientizar o time de que isso daqui não pode, né, não há uma integração realmente. Então, como eu sou dona da Bitumami e era dona da Enjoy, a empresa não mudou, ela cresceu já nesse raciocínio, né? A gente já veio no meio, assim. Cara, preconceito a gente sofre pra caramba todos os dias. Se eu te falar um agora que vem na minha cabeça, não. O que mais vem é a pergunta ainda de qual faculdade que você se formou. E aí eu falo, irmão da vida, conhece ela? Ótima, não precisa nem pagar matrícula. Então eu já lido mais de um jeito mais... Eu lembro de um caso em especial, de um evento que eu tava e tinha um homem bem mais velho, padrão, homem branco, hétero, tararara. E aí ele tava lá querendo ironizar, porque eu ia subir no palco para falar de tecnologia. E aí eu fui com um dado em cima dele. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, irmão. Esse celular que você segura aí, quem fez foi isso. O Bluetooth que você adora, quem fez foi ela. Quem fez não sei o que lá foi ela. Quem fez não sei o que lá foi ela. E quem está subindo no palco do seu evento sou eu. Então, primeiro, dá uma estudada sobre tecnologia para falar para mim que a tecnologia não é de mulheres. Eu podia ter feito não quis. Eu quis trazer um cenário para alguém que tem uma ignorância sobre isso. Dá vontade de dar um soco na cara? Dava. Fiz? Não fiz. Eu trouxe um dados para ele, trouxe o mercado e falei, dorme com esse barulho. Então, às vezes, é um saco ter que ensinar toda hora as pessoas. É um saco ter que ouvir gracinha toda hora. Então, como é que a gente se blinda disso de um jeito inteligente? Pra pessoa, cara, tem gente que não vai mudar, que é isso aí, vai morrer com esse negócio. E tem gente que vai perceber que estava fazendo errado porque era costumeiro fazer errado. Então, não silenciar, que eu acho muito importante, porque a gente só começou a dar nomes de um tempo pra cá, porque a gente não tinha nome, então era normal. Aí, quando se nomeou, virou um sentimento. Muito louco isso, né? Então, eu lembro desse caso em especial. Mas em relação à empresa, como ela é minha, a gente já colocou isso lá dentro, né? Eu já cresci com ela. A Enjoy, que eu tive que contratar na época 2 homens, foi um baque, assim, foi complicado. Ele entendeu o cenário, que a maioria da empresa eram mulheres. Mas não teve um momento ruim, não teve nada, graças a Deus. Agora, na vida de palco, bicho, é mato. No meu caso, como eu já entrei no programa de inclusão feminina, eu não senti preconceito enquanto eu tô lá, não, assim. Mas quando eu vim da área de elétrica, eu sofri bastante preconceito. Desde a hora da entrevista, que perguntava quando é que eu queria ser mãe, desde quando eu entrava e só tinha homem. E eu tinha que mostrar que realmente eu estava sabendo das coisas, que eu não ia ter medo se uma barata aparecesse, que era na área de elétrica, né? Já fui eletricista, então abrir o painel assim, tinha um monte de barata.
no painel. Então, eu abri isso normal. Tipo, eles já estavam esperando eu gritar. E eu não fiz isso, né? Então, desde a área que eu fui docente, entrava na sala, só tinha público masculino. Então, eu tinha que saber que eu mostrar ali que eu estava com conhecimento, mesmo sendo mulher, eu tinha conhecimento para poder passar para eles. Então, às vezes, alguns alunos ficavam soltando gracinha, ficavam testando até onde eu sabia. Nossa. Tipo, que já trabalhava em empresa, né? Então, já trabalhava em chão de fábrica. Então, pegava algum caso da empresa deles que ele trabalhava e perguntava, professora, e a senhora sabe se isso acontecer? Faz o quê? Ele já sabia a resposta, mas já estava fazendo isso só para ver, né? O conhecimento, se eu tinha ou não. Então, até no fato de quando eu fui mãe, né? Eu fui demitida. E eu sei que eu fiz um bom trabalho. E outras pessoas não foram demitidas. Só fui eu demitida porque eu tive meu filho. E ia ficar o período de licença maternidade, que é um direito, né? Mas muitas empresas viam isso como prejuízo. Então, eu sempre sofri muito preconceito. Para mim, a área de tecnologia tá um grande avanço. Assim, pelo que eu vi, já vivenciei na área de elétrica, é bem pior, assim. Então, na área de TI, para mim, tá muito bom. Se eu não me engano, acho que 85% ou 86%, eu não lembro desse dado certo, de mulheres que fizeram entrevistas, uma das perguntas foi: você é mãe, ou você quer ser mãe, ou você vai ter o segundo filho? Ou você vai deixar com quem? Você tem filho, você deixa com quem? Se ele ficar doente ou alguma coisa. Irmã, me pergunta sobre minhas capacidades técnicas. Não do meu filho. Meu filho toco eu, siga em paz, não é isso? É verdade. E eles perguntam isso pra homem? Acho que não. Eis a questão. Vocês perguntam isso pra homem? Desculpa. Gente, a gente gosta de homens sim, tá? A gente só tá falando das pessoas, daqueles antigos, aqueles homens que não evoluíram. Agora, vocês que são evoluídos, a gente gosta de vocês. E, né, chega de história triste, então a gente quer que vocês deixem uma mensagem inspiradora para inspirar outras mulheres, ou um momento que vocês se sentiram inspiradas, que uma colega chegou até vocês, ou em um evento alguém chegou até vocês, uma situação ao contrário dessas aí que vocês se sentiram para baixo, um momento empoderador, alguém que vocês se espelharam para seguir em frente, algo que tenha marcado vocês para deixar aqui nesse mês das mulheres. O meu foi assim, meu esposo. E no momento que eu tive meu filho, que eu tava muito triste, que eu tinha perdido meu emprego, e ele viu meu foco, né, estudando TI, ele disse: Stephanie, se você conseguir, eu vou com você, eu vou abandonar tudo, que ele abandonou tudo o trabalho dele, tudo pra ir comigo. E eu acredito muito que você vai crescer muito nessa área, que você é muito esforçada. E pra mim, assim, eu olhei pra ele, meu filho também, que ele tava segurando meu filho na hora que ele me falou isso. Eu disse: caramba, eu vou dar o meu melhor. Por isso que eu vim pra cá e desde que eu cheguei, tipo, eu dou o meu melhor todos os dias, assim. Posso não conseguir tanto, mas, tipo, eu sei que foi meu melhor. Então, eu acho que quando você tem alguém que acredita em você, às vezes mais do que você mesmo, isso nunca você vai conseguir cair, porque quando você pensar em cair, ele vai lhe levantar. Então, eu fico até emocionada. Mas, assim, é muito bom você ter uma pessoa que confia em você e acredita no seu potencial, sabe? E foi isso que me fez, até hoje, quando eu penso em desistir, eu olho para meu filho, para meu esposo e disse: vou dar o meu melhor, tá? Por eles. E é isso. Ai, gente. Ok. Oh, meu Deus. O que acontece? Eu trabalho no meu propósito, né? Em resumo rápido, assim, quando eu vi minha irmã grávida com depressão, Lucas nascendo e ela com depressão, de um negócio muito legal. E aí, cara, era minha irmã e a gente tinha uma empresa de marketing, a gente era super feliz com aquela empresa. E aí ela falou: eu não quero mais voltar pra lá, eu não amo aquilo mais. E eu vi aquela agonia, eu lembro perfeito, tem uma imagem dela que eu lembro perfeitamente, cara, que ela tava com o peito virado pra janela, tentando secar o peito, porque tava cortado por causa do leite. E eu olhando aquela cena, porque ela tinha uma reunião logo em seguida, e o Lucas ia mamar logo em seguida, foi um negócio muito louco. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei: cara, eu não tenho um sonho de ser mãe, sinceramente. Mas eu olhei aquilo, eu falei: cara, se depender de mim, nenhuma outra mãe vai passar esse perreio que minha irmã tá passando.
E aí, quando ela trouxe a ideia da Bitume e falou, vamos largar tudo. Dane-se que a gente é uma empresa conceituada no mercado farmacêutico. Dane-se. Cara, eu senti isso. Ela jogou nas redes sociais, 80 mulheres apareceram com a mesma dor. Ela falou, vem comigo. Eu falei, eu vou. E depender de mim. Nenhuma outra mãe vai ter que escolher entre maternar e ter seu negócio ou trabalhar em algum lugar, cara. Então parece historinha bonitinha de storytelling, mas não é. Eu olhei a minha irmã naquele dia, na janela, com o peito lá todo rasgado, esperando secar, porque ia ter uma reunião com o laboratório e ela tinha que estar bonitona. Eu falei, não vai mais viver isso. E se ela não viver mais, eu não quero mais que nenhuma outra mulher viva. Porque a gente não tá fazendo errado, cara. A gente tá criando um filho. A gente tá trazendo uma coisa pro mundo. Não tem erro nisso. Então, ela é uma pessoa que me motiva muito. Eu venho de uma família muito forte de mulheres, graças a Deus. Mas foram elas que me motivaram. Toda vez que eu dou uma aquelas... Porque empreender é embaçado aqui. Toda vez que eu tô muito triste... Vai lá. Ela tá agoniada. Toda vez que eu olho aquilo e me dá um negócio e eu quero cair, eu lembro disso. Eu falo, cara, eu sozinha eu tô com esse sentimento. Mas, cara, tem mãe fazendo um monte de rolê. Entendeu? Então é por elas que eu vou levantar, que eu vou fazer, que eu vou viajar pra não sei aonde pra fazer o evento pra falar delas. É por elas que eu vou... É por elas. Então, parece muito louco, mas óbvio, herdado muito da minha mãe, que é uma mulher muito porreta, assim. Mas foi dessa cena. Eu falei, eu não quero mais isso e vai ser legal. E então, se eu puder dar uma dica pra elas aí, cara... Principalmente o mundo mãe, principalmente nós mulheres, né? Gente, a gente faz um cérebro. A gente faz fêmur. Sabe qual é o peso do fêmur? Muito pesado. A gente faz joelho. A gente faz um monte de coisa dentro da gente. E ao mesmo tempo a gente vai vivendo e trabalhando e acontecendo. Então, quando a gente tá criando uma criança e a gente tá trabalhando, que ser é esse? Por que a gente vai ter medo de ser quem a gente é? Porque a gente não tem que ter medo de ser quem é. Se a gente é capaz de criar um filho, seja da nossa barriga, seja de outras barrigas, cara, por que eu tenho medo de ser quem eu sou? Então, a gente é muito legal. A gente é muito forte. Então, quando der ruim, o coração bater, baixar a tristeza, a dica é cola em alguma amiga, irmã. Conversa com ela, respira, calma. Você é muito fera no que você é. A gente tem o dom de colocar uma outra pessoa no mundo que não existia antes. Então, eu não desacredito mais, entendeu? Do nosso poder. Do nosso... Eita! Tem até o Batman entrando agora, comunidade. Então, eu acho que vem disso. Eu acho que veio dessa cena e... É muito legal ser o que a gente é. É difícil, também é muito legal a gente. A gente faz uns negócios que ninguém vai conseguir fazer. Ciência não vai conseguir fazer o que a gente faz ainda. Aí, ó. Não existia esse CPF, agora existe. Não é muito massa? Então, eu acho que vem daí. A minha força, assim. Eita, rolou uma lágrima aí que eu tô vendo. Então é isso. Mais alguma coisa? Não. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. gente. Obrigada e parabéns. Obrigada. Por vocês trazerem essas pautas que são bem importantes. Que continuem, de verdade. Obrigada, é um prazer para mim, né, poder participar e também motivar outras mulheres que estão passando pela mesma coisa que eu passei, né, que existe solução ainda, dá para você conciliar a maternidade com o trabalho. É muito difícil, mas é perrengue, mas aos pouquinhos vai dando certo. Pedro está a mostrar que é possível, Sim. né? Então é isso, gente. Obrigada por esse episódio que foi totalmente fora da caixinha, mas para mostrar que é possível, que a gente tá aqui na luta. Stephanie tá na luta, Michelle tá na luta, nós estamos na luta. Sim. E até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro do mundo da tecnologia. Até mais. Tchau.